Oi pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Raposo, estamos começando mais um Café com Esporte, pelo canal 527 da Net Claro Pernambuco. Também pode nos acompanhar pelas redes sociais. No YouTube, ative seu sininho para receber a atualização do programa. Queremos agradecer a presença de José Carlos da Silva, mais conhecido como Carlinhos Bala, rei de Pernambuco. Tudo bom, Bala? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Esse nome é até grande, né? José Carlos da Silva, rei de Pernambuco. Né? Complementaram o meu nome aí. É isso aí. Deu uma esticada um pouquinho a mais. É verdade, mas não deixou de ser rei, né? É. Então, amigo, vamos começar. Como e quando você começou a tua carreira? Eu comecei a jogar futebol em 94, né? Na escolinha do Flamenguinho do Curado. E a gente foi fazer um jogo treino contra o América, que na época era em Jaboatão. E aí a gente ganhou, como tem categoria de infantil e juvenil, idade, e aí eu fui jogar no juvenil e depois joguei no infantil e depois no juvenil. E aí ganhou o primeiro de 5-2, eu fiz 4 gols, e no terceiro ganhamos 3-1, eu fiz 3 gols. E aí o América já me chamou para fazer um teste lá. O América... O América de Jaboatão. Jaboatão. Que na época o América jogava em Jaboatão, né? No Jefferson de Freitas, né? Certo. E aí o professor era seu Mário e me chamou para fazer um teste do América. E como é que foi? Foi bem, graças a Deus. No primeiro teste que eu fui fazer com o América era o jogo contra o Santa Cruz. E aí a gente perdeu de 4-2, eu fiz os 2 gols no infantil e ganhamos de 5-3 no juvenil e eu fiz 4 gols. E aí o do Santa Cruz já me chamou para fazer um teste lá. Então, na época era até Helder, né? Eudes, que hoje ele faz parte da comissão do Santos. isso aí era o quê? 2004, 2005? Por aí? Não, era 94, entre 94 e 95. 94, 95. 95, é. Mas você fez o teste e como é que ficou o resultado? Então, aí do América, do Flamenguinho, eu já fui direto pro América, né? No jogo o professor já me conhecia e aí o teste do América, eu já estava treinando no América quando foi o meu primeiro treinamento, foi contra o Santa Cruz, o jogo, né? Sim. E aí no jogo eu me destaquei, o Santa Cruz já me chamou para fazer um teste do Santa Cruz. Então eu já tinha saído do América pro Santa Cruz. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Então estava na categoria de base Tava na ainda. categoria de base, é. ainda Naquela tinha- época era todas as categorias, né? Infantil, juvenil, aí depois tinha aspirante para chegar no profissional. Então o caminho era grosso para estar chegando no profissional. E aí eu me destaquei. No primeiro treino lá na UFPE, né? na Universidade Federal de Pernambuco ali, naqueles campos. E no primeiro treino que eu fico, o primeiro toque que eu dei na bola, o treinador já me chamou e disse, fica aqui que eu preciso conversar com você. E daí diante, eu fiquei no Santa Cruz durante 10 anos. Se profissionalizou então no Santa Cruz? Profissionalizei em 98, né? E aí eu ficava treinando no júnior e juvenil direto. E qual foi tua primeira participação no profissional? A minha primeira foi em 2001, né? Eu ainda fazia parte daquele elenco que foi campeão lá teve o acesso com o Goiás, que foi o jogo onde subiu os dois. Eu participava daquele elenco que só não jogava, né? Então a partir de 2001, aí com a chegada que eu tinha voltado a São Paulo, com a chegada de Ricardo Rocha, aí me botou profissional. Legal. Mas só foi a partir de 2005 que você explodiu nacionalmente, né? É porque é aquele ditado que o povo fala, né? Santo da casa não faz milagre. Então, assim, por aí ser prato da casa. Na época, o povo discriminava muito jogador baixo, que não tinha tamanho, não tinha estatura, não tinha corpo, para ser jogador de futebol. Então, a gente passou pelo praticamente um momento de adaptação, né? Mas antes, ainda nesse termo, ainda em 99 para 2000, eu fui pro Náutico, né? Fui emprestado pro Náutico. E aí foi onde eu ganhei experiência para voltar pro Santa Cruz novamente. Para você ajudar o acesso à Série A. Isso, aí joguei 2001 todo. E quando acabou o campeonato, nessas entradas que eu era reserva, na época era técnico até Arão Ferreira. E aí, num desse jogo eu entrei contra o Sport, tinha um empresário de Portugal, o Robério, que por sinal era um grande amigo meu, que faleceu, me levou para Portugal. E aí foi onde eu fiquei, de 2001 até 2004, para voltar para Santa Cruz. Aí já voltou com toda a experiência, toda a bagagem. Graças a Deus, assim, a minha ida para a Europa foi muito bom, né? Que eu saí daqui, eu tinha 18 anos e não tinha essa experiência toda, né? E aí você dá uma volta no futebol todinho. Antigamente você jogava pelas pontas e aí você vai ter que marcar, você vai ter que atacar, porque na Europa você joga muito pelas pontas, até hoje você joga. E lá você é obrigado a cruzar a bola para lá, você não tem a responsabilidade tanto de fazer gol, como aqui no Brasil tem. Então isso para mim facilitou muito, ganhei condicionamento físico, peguei uma experiência melhor de futebol europeu, né? Porque você jogar ali contra o Sport, Portugal, Benfica, Porto, Braga, aqueles times que brigam pelo título, isso para mim foi uma experiência muito boa. Ok.
Então você voltou para Santa Cruz em 2005, ajudou no acesso e ainda foi campeão pernambucano. Como é que foi essa projeção sua nacionalmente? Quando eu voltei de Portugal, né, até chegar em 2005, eu tinha que voltar para Santa Cruz porque meu passe era de Santa Cruz. Aí eu voltei em 2004. No meio da temporada, lá acaba e aqui está começando a temporada. Por exemplo, lá termina em maio e aqui é onde o campeonato está rolando. Eu acho que ainda ia começar. Naquela época, o campeonato brasileiro começava na metade do ano. E aí eu já vinha treinando, porque eu já vinha jogando, já vinha adaptação, então para mim foi bom. Saí sempre na frente. Então tive um ano maravilhoso. Aquele 2004 ali, foi maravilhoso. Terminei ainda na competição, acho que foi 12 ou 14 gols na Série B. E aí surgiu várias propostas, mas aí no ano seguinte, né, o Romerito, como assumiu a presidência, as propostas eram muito grandes e aí a gente teve que renovar o contrato e aí a gente ficar por mais um tempo no Santa Cruz. E como é que foi esse título pernambucano em 2005? Então, 2005 você já traz a confiança de 2004, né? 2004 foi uma campanha que eu fiz maravilhosa. Você já volta, apesar da desconfiança, mas você volta mais maduro, mais experiente. E aí tivemos onde o Givanildo montou uma equipe que praticamente jogador da região. E aí todo mundo se encaixou direitinho, era uma equipe, todo mundo se respeitava, não tinha aquela exuberante, um jogador ganhar mais salário que outro, que se atrapalha muito. Com certeza. E aí conseguimos encaixar o time, ser campeão pernambucano, com 3 rodadas de antecedência, né? E no mesmo ano tivemos acesso também. E ali no ano de 2005, acho que eu tinha feito 14 gols novamente, e aí senti gosto pelo fazer gol. É isso aí. O resultado desse teu trabalho, desse teu crescimento profissional, deu vazão à tua saída para o Santa Cruz sair pro Cruzeiro, né? Você foi contratado pelo Cruzeiro. Logo quando começou esse negócio de eu ir embora, eu ia pro Atlético Paranaense. Que a gente jogou com o Atlético Paranaense aqui na 6ª rodada. Foi praticamente o primeiro campeonato que começou que eu poderia fazer 6 rodadas. Uhum. E aí na 6ª rodada eu completava com o Atlético Paranaense. Eu saí do campo certo de ir pro Atlético Paranaense. E aí quando eu cheguei no aeroporto de madrugada, aí disseram, não, o Cruzeiro fez uma proposta a mais e a gente vai levar você pro Cruzeiro. E aí eu, beleza. Então a gente foi já para Belo Horizonte. Quer dizer, na tua cabeça tu ia pro Paraná e de repente mudou a rota, foi para Belo Horizonte, Eita. Então como é que foi a tua passagem pelo Cruzeiro? A minha passagem do Cruzeiro foi boa, que eu cheguei em 2016 com o aval do treinador, que era PC Guzmão, né? E aí ele me botou para jogar titular. Mas você sabe como é time grande, né? Time grande, quando não vai bem, não é só em time grande, qualquer clube, quando o time não vai bem, a primeira corda que quebra e a primeira cabeça que sai é do treinador. E aí o PC saiu mais ou menos, acho que faltando umas 4 rodadas, né? No jogo que a gente perdeu pro Fluminense, estava ganhando 2-0, deixou o Fluminense virar para 3-2. E aí a diretoria demitiu ele. No jogo seguinte foi no Santos, na Vila Belmiro, que chegou o Oswaldo Oliveira. E aí ele me tirou, né, sem dizer qualquer explicação, me tirou e acabou-se. Sem justificativa. Isso. Bom, aí você ficou na reserva? Aí fiquei na reserva, né? Esperei o campeonato acabar. Eu voltei em férias em Recife, eu fui no programa na televisão aqui, e lá estava um ex-presidente, Homero Lacerda do Esporte, foi campeão brasileiro em 87. Sim. E eu já tinha feito um gesto obsceno para a torcida do Esporte, que eu não tive a oportunidade de pedir desculpa. E aí quando eu estava no programa, aproveitando que ele estava lá, pedi desculpa a toda a torcida do Esporte e a ele que estava ali, porque aquilo que aconteceu foi um fato inesperado, sem cabeça, sem pensar. E no calor da emoção. No calor da emoção, até porque assim, eu não sabia que naquela época, gesto obsceno a gente sabe, né? Que não, com certeza. Mas eu não sabia que cruzar os punhos era coisa da jovem, eu não percebia muito dessas coisas, né? E aí eu treinando lá no Cabo, o cara disse, quando tu fizer um gol, tu cruza o punho e faz assim. E na emoção do jogo, você terminou fazendo. Tanto que eu fui expulso, fiquei até surpreso, né? Sem saber o porquê, e aí eu pedi desculpa pra ele, sem ter combinado nada, e depois surgiu no outro dia surgiu essa especulação que eu tava indo pro Esporte. E você foi, em 2007. Então, ainda teve um bom contratempo nisso aí, porque eu tinha que voltar pro Cruzeiro. Porque meu passe era do Cruzeiro durante 3 anos. E aí, como eu joguei em 2006, tinha que voltar para lá em 2007, e aí ficou essa negociação entre o Cruzeiro e o Esporte, mas eu terminei viajando para Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, a Rádio Jornal fez uma entrevista comigo ao vivo, que é o Albério que tinha acertado para me voltar, para me transferir para o Esporte. E aí no outro dia a passagem já estava comprada para eu voltar para Recife. E aí você escutando aquela resenha, muitos aceitavam, muitos concordavam, né? Uhum. E aí você sabe que tem aquela rejeição da torcida por ter passado muito tempo no Santa Cruz. Praticamente foram 10 anos no Santa Cruz. E aí você
se cria aquele vínculo. Não, ele joga, ele é torcedor do Santa Cruz. Acho que o jogador de futebol, ele não tem essa coisa de torcer. Eu particularmente tenho isso. Quando o povo me pergunta, quem você torce? Torço para os três, porque você joga e cria uma afinidade boa. Com certeza. Você foi para o Sport em 2007, foi artilheiro, para variar, Isso, é verdade? 12 gols. E em que você se inspirava para ser tão artilheiro? Porque você, onde passa, você faz muito gol. Então assim, 2000, para mim foi. Vieram tirar agora Diego Souza e André, os dois centroavantes, porque eu era o artilheiro do Sport, que fez mais gol no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, 12 gols. Então assim, quando você está bem, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, você trabalha solto, né? E aí parece que as coisas acontecem naturalmente. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca levei problema de casa, da rua para o trabalho. Eu sempre se deixava no portão. Cheguei aqui, é hora de concentrar aqui. Mas você tinha algum ídolo que você se espelhava? Rapaz, um ídolo que eu tinha era Marcelinho Carioca. Não tinha nada a ver comigo, né? É verdade. Eu gostava de Marcelinho Carioca porque ele era uma pessoa que batia bem na bola. Não era um cara de fazer muito gol. Aí você pergunta, qual a sua semelhança com ele? Não, porque eu gostava do jeito, eu comprei até CD dele, DVD na época ele vendia, pra bater bem na bola. E aí, era um cara que não tem nada a ver, que Marcelinho na época jogava de meia, ele tem um bom lançamento, não era um cara de fazer muito gol. Pela estatura baixa, mas era um cara que batia na bola. E isso me admirava nele no futebol, isso que me fez se tornar ídolo dele. Vamos dar uma paradinha comercial? Depois nós voltamos ainda na Copa do Brasil.